Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Agora vai! Agora sim, nosso Cruzando as Conversas está no ar. E já pedi desculpas porque abrimos o programa e quando começou o programa enguiçou o microfone. E daí não tem condições, né? Se o apresentador não consegue apresentar, não há como o programa ir ao ar. Fizemos um intervalo então para resolver o problema técnico. E agora sim, definitivo, estamos aqui com vocês nessa edição de sexta-feira. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 22h15, logo depois do Dois Toques. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de mandar sua mensagem, de participar, de compartilhar, de curtir. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Através das redes sociais, você pode fazer a sua interatividade conosco. E, além disso, o Cruzando as Conversas agora também está disponível no formato de podcast. É isso aí, é só procurar no seu Spotify, no agregador de podcasts do Google ou nos demais, e também no site da RDC, www.rdctv.com.br. Clique na aba dos podcasts, acesse o Cruzando as Conversas e acompanhe a íntegra das nossas edições. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais variados setores e tamanhos. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado, Badesul, governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bom, antes da nossa pauta principal, é óbvio que eu vou abrir o programa de hoje comentando sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Wilson Witzel, ele está sendo investigado na Operação Tris in Idem, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. E o ministro Benedito Gonçalves, de forma monocrática, portanto uma decisão dele, sem ouvir os seus pares, determinou o afastamento cautelar do governador por um período de 6 meses. Na prática, Wilson Witzel não voltará a governar o Rio de Janeiro. Teve uma outra decisão, dessa vez do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, determinando que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro dê prosseguimento ao pedido de impeachment. O governador já estava com uma situação complicadíssima dentro da Assembleia Legislativa, porque ele não tinha o apoio de ninguém. Ele tinha o processo de impeachment contra ele sido aceito de forma unânime. E ele havia tentado negociar, inclusive, a Secretaria de Justiça e de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Tentou oferecer ela como uma forma de ter apoio político, mas nem isso foi aceito. Ele está sendo denunciado por um ex-secretário dele. O ex-secretário dele que fez uma delação premiada e nessa delação premiada apresenta uma série de informações relativas a desvio de recursos públicos na área da saúde durante a pandemia. As denúncias feitas pelo ex-secretário do Wilson Witzel são pesadíssimas. Pesadíssimas. Nós podemos aqui discutir o teor da decisão do Benedito Gonçalves, me parece que existem ali algumas obscuridades, mas em se tratando de denúncia, ainda mais relativa à área da saúde, no momento de pandemia,
desvio de recursos relativos a, por exemplo, a construção dos hospitais, os hospitais itinerantes. Isso, obviamente, tem uma gravidade ainda maior. A corrupção em si, ela já é terrível, mas a corrupção, num momento trágico como esse, onde tantos morrem, o Rio de Janeiro foi um dos estados mais afetados pelo coronavírus, tem um grau de indecência que consegue ser superior que a média. Né? Além do governador Wilson Witzel, a operação de hoje, ela também levou à prisão de outras lideranças ligadas ao governador, como, por exemplo, o pastor Everaldo, presidente do PSC, e o Lucas Tristão. Figuras essas emblemáticas e que circundam o poder continuamente. Vejam só, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tão perto do Cristo Redentor e tão longe de Deus. Né? 6 governadores na mira da justiça. 5 desses governadores já foram presos. Um deles está atrás das grades. Os outros 4 cumprem em liberdade. Vamos aqui recapitular. Sérgio Cabral, né, que foi condenado a 180 anos de prisão. O Pezão, o Moreira Franco e a Rosinha e o Antony Garotinho. Todos na mira da justiça, alguns já condenados, alguns respondendo em liberdade. E parece que o Wilson Witzel vai pelo mesmo caminho. Aliás, eu quero recomendar este livro aqui para o nosso público. Lipe, consegue pegar aqui a imagem? Esse livro aqui é importante. Sérgio Cabral. Daí, consegue dar um foco no livro? Porque esse livro conta as histórias do Sérgio Cabral. O homem que queria ser rei. Conta a trajetória do Sérgio Cabral, né? A sede de poder e a vida de luxo e mentiras do político condenado a mais de 180 anos de prisão. Ele é o exemplo mais ilustrativo do caos que se instaurou no Rio de Janeiro e que é a capital cultural do Brasil, é uma cidade importantíssima, é o nosso farol cosmopolita internacional, até mais do que São Paulo, porque tem uma representação daquilo que é o país, transformou-se, infelizmente, em sinônimo de como não administrar a coisa pública, de como não ser um agente político. Virou sinônimo de crime organizado, tanto nos morros quanto nos palácios. E isso é muito triste. Muito bem. Feito comentário de abertura, nós voltaremos a tratar disso com o João Carlos Silva ao fim do bloco do programa, né, na última etapa do nosso programa. E eu gostaria de agradecer, já antecipadamente aqui, os nossos convidados de hoje, que vão falar sobre o armamento civil, o desarmamento, as legislações que estão em voga, o comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. No estúdio aqui comigo está a Laura Irigaray, que é empresária e trader internacional. Laura, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Macalossi. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. Né? Tá bem, muito bem. Quem também está aqui no estúdio conosco é a Tatiana Bastos, delegada de polícia. Tatiana, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Macalossi. Boa noite a todos. Boa noite também a Laura, que me fez esse convite para estar aqui. Um prazer muito grande participar desse debate tão rico nesta noite. Muito bem. Quem também se junta a nós é o meu querido amigo Flávio Quintela, lá dos Estados Unidos. Flávio, boa noite. Boa noite, Macalossi. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de participar do programa, uma honra. E estamos aqui prontos para contribuir um pouco com a discussão aí. Muito bem. Flávio Quintela é coautor desse livro aqui. Mais um livro. Olha, poucos programas no Rio Grande do Sul e no Brasil recomendam tantos livros quanto este. E eu faço isso porque eu sei que o meu público é um público de gabarito e gosta de se informar. E a melhor forma de se informar é através de livro. Então eu vou recomendar aqui o livro que o Flávio Quintela coescreveu com o Benê Barbosa. Tá? Esse aqui, ó. Aliás, é um best-seller, livro com uma vendagem extraordinária. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Aí, Flávio Quintela e Benê Barbosa. Flávio está conosco hoje, vai falar um pouco sobre como é que é a coisa lá nos Estados Unidos. É o país onde tem o maior número de armas, mas nem por isso é um país violento, muito pelo contrário.
E quem também está participando da edição de hoje do programa é a Thaís Borchardt, que é atleta de tiro esportivo. Thaís, bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra, obrigado pelo convite. Muito bem. Vamos começar falando, obviamente, sobre o direito à posse e porte de arma. São duas coisas diferentes, mas complementares. E estão em discussão no Brasil, não digo desde este governo, desde o governo Bolsonaro, que foi eleito com uma agenda pró-armamentista, mas desde 2005, quando nós tivemos o referendo do armamento, que foi vencido por aqueles que não queriam a proibição da venda de armas no país. Entretanto, a decisão popular acabou nunca sendo respeitada pelos governos que criaram legislações extremamente restritivas e há um grau de dificuldade muito grande em conseguir se flexibilizar esses dispositivos. Então eu gostaria da análise primeira, né, dos nossos convidados em relação a isso. Eu vou começar pela Laura. Laura. Então, agora surgiu com o governo Bolsonaro a possibilidade de aquisição de arma de fogo com mais facilidade. Então, assim, mesmo tramitando o Estatuto de Desarmamento, a 3723, né, que está para ser aprovado no Senado, com um decreto criado pelo nosso presidente, possibilitou a aquisição de arma de fogo com mais facilidade, inclusive alguns outros benefícios, como calibres que eram restritos e que CACs não imaginavam portar, como 9mm e outros calibres, são facilitados pelo decreto criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a posse realmente não é o porte, né? A posse é a permissão para ter a sua arma para defesa do seu patrimônio, né? Seja rural ou em casa, né? E com a instrução normativa nova, através de uma guia de trânsito, né? A guia de tráfico te possibilita essa tua arma que tu tinha só para direito de defesa na sua propriedade residencial ou rural, levar ela até um clube de tiro e poder usufruir da sua arma, né? Porém, uma vez por mês. É uma guia única e tem a validade de um dia. E toda vez você tem que fazer uma nova. Mas antes nem se podia usar, não podia né? Nada. Antes tu tinha a arma para defender a sua propriedade. Então, pelo Sinarme, pela Polícia Federal, tu tinha a tua arma para defender o teu direito de propriedade, seja rural ou da sua residência, e a arma não podia sair daquele local, né? Hoje, com a instrução normativa e com a emissão da guia de tráfico, tu consegue, uma vez por mês, levar a tua arma a um clube de tiro e poder praticar. E é muito custosa essa guia? Não, a guia não é custosa para fazer ou em termos de valor? Em termos de valor. Não, é barato. É barato? Mas, e em termos de posse, de porte, o porte, ele é federal, né? É mais complicado porque a pessoa transita com a arma, né? Complicado, não. Complicado no sentido de regramento para isso. Né? De regramento sim, mas o que está sendo pleiteado e muito requisitado pelos CACs, que são os colecionadores, atiradores de esportivo e caçadores, é o porte federal para esse tipo de modalidade, para quem tem CR, né? Certo. Então, é isso que se busca como CAC, né? E na tua avaliação, tu acreditas, Laura, que mesmo são avanços pontuais que significam uma melhoria nas condições? Tu acha que está se avançando da maneira esperada ou vocês imaginavam ter um avanço mais substancial a essa altura? As dificuldades são muitas, presumo, de se conseguir uma liberalização maior, né? Parece haver um medo entronizado que foi construído ao longo do tempo em relação à liberalização. Entretanto, o Brasil, ano passado, isso é um dado importante, o Brasil, ano passado, teve um recorde na aquisição de armas. Sim. Entretanto, houve uma diminuição no número de homicídios. Quer dizer, não se refletiu como os desarmamentistas diziam que incidiria. É verdade.
Então eu gostaria da tua avaliação sobre esse particular. O governo evoluiu muito, sim. Há muitos anos não se tinha tantas conquistas para esse meio armamentista, né? Então, através do presidente, foi feito o decreto onde, como eu te falei, possibilitou o uso de calibre restrito, que era inimaginável tu poder portar uma arma de 9 milímetros, né? Era somente restrito. Hoje tu consegue ter o porte para a arma de calibre restrito. E outras funções, como a importação de armas com produção similar, né? Antes tu não podia importar nenhuma arma com produção similar nacional, hoje tu pode, né? Então aumentou muito a busca de armas no mercado americano, no mercado europeu, né? Graças a essa possibilidade que foi nos concedida através do novo decreto do presidente. Então, sim, eu acredito que tem avanço e ainda tem muito a ser buscado, até porque um dos grandes movimentos é a aprovação no Senado da 3723 para derrubar o Estatuto do Desarmamento, que, como tu mesmo comentasse, foi uma manobra, né, e não foi a vontade do povo. E acredito que o povo hoje tem muita voz e isso está cada vez com mais pressão. Recentemente teve um movimento em Brasília, movimento dos CACs, que é essa classe de atiradores de esportivo, colecionadores e caçadores, né? São pessoas que podem ter arma através do seu CR, que é o certificado de registro, né? Porque hoje tu tem o SINARME para a Polícia Federal e o SIGMA para o Exército para aprovação da arma para os CACs. Então, recentemente houve um movimento em Brasília para aquisição do porte para CAC, porque o CAC é o cidadão que tem mais credencial para ter o porte de arma. Por quê? Porque tu tem que ter um certificado de habitualidade no clube, né? Tu tem que ser credenciado, filiado a um clube de tiro, né? Tu tem todo um psicotécnico. Então, assim, o que tem que desmistificar, que eu acho que os desarmamentistas se preocupam, é que se cair a lei, o Estatuto do Desarmamento, o governo vai entregar uma arma na casa de cada um e se virem, como se passasse a responsabilidade da segurança pública para o cidadão, e não é verdade. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. O que se trata é um direito, a liberdade de eu ter o direito de me defender. Principalmente eu, mulher, por exemplo. O meu marido é atirador. Sempre andamos com ele armado. Agora, com ele na política, eu ando muito sozinha e eu tenho 2 filhas. Eu quero ter o meu direito de portar uma arma, né? Então, eu vou sair de noite ou muitas vezes vou encontrar ele em algum lugar, numa outra cidade, sozinha de carro com 2 crianças. Como é que eu vou me defender? Né? Então, não, eu preciso poder, pelo menos, escolher, ter a liberdade de escolha para o meu direito de defesa. Perfeito. Né? Então, sim, tem bastante trabalho a ser conquistado, mas nunca houve um presidente que tivesse tanta evolução nesse âmbito armamentista. Então, foram várias conquistas, né? A importação de produto com similar nacional, a porte de calibres restritos, né? A aquisição da arma de fogo mais facilitada, mas ainda tem muito que se trabalhar, principalmente dentro do Exército, que é muito burocrático, e acaba sendo muito moroso o trâmite, né? Todo, tanto para compra no mercado nacional quanto no mercado internacional, né? Já que tu falaste em mercado internacional, eu vou passar a bola para o meu querido Flávio Quintela. Flávio, se eu não me engano, Flávio, tu és integrante da NRA, né? Que é a National Rifle Association, que é uma das mais importantes entidades aí de defesa do direito à posse e porte de arma nos Estados Unidos. E eu gostaria, Flávio, que tu trouxesse uma perspectiva de como as coisas funcionam nos Estados Unidos em relação a esse tema. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de armas no mundo, entretanto é uma sociedade, na sua imensa maioria, muito segura. Eu queria que tu trouxesse um pouco aí do teu conhecimento em relação a essa matéria, tu que está nos Estados Unidos, mora na Flórida. Bom, Guilherme, os Estados Unidos são uma federação e aqui realmente é uma federação, ou seja, os estados têm uma grande
grande nível de... como é que eu posso falar? Os estados têm as suas constituições. Tem autonomia e liberdade. Autonomia. Então, o que acontece é que as leis variam demais de estado para estado e até de município, condado, município para município. Por exemplo, existem cidades que proíbem o porte de armas aqui nos Estados Unidos e são cidades, geralmente, são as mais violentas. Mas vamos focar nos estados que é onde as diferenças são maiores. A posse de arma nos Estados Unidos é um direito garantido federal. Então, se você tentar proibir alguém de ter uma arma aqui, é uma coisa que é um pouco inimaginável. Então, geralmente a legislação vai variar de acordo mais para a parte de porte de arma. Por exemplo, na Flórida, onde eu estou, eu posso comprar quantas armas eu quiser e posso carregá-las desde que eu tenha uma licença. Então, se eu tirar o concealed carry, que chama, eu posso carregar uma arma de mão, mas ela tem que ser o porte velado, ela tem que estar escondida. Né? A Flórida não permite que eu faça porte ostensivo com a arma à mostra. Já no Texas, por exemplo, você pode fazer porte ostensivo sem nenhum tipo de licença. Sim. Então a coisa varia demais, mas no geral, assim, existem pouquíssimos lugares que você não pode colocar uma arma se você tiver a licença. E eu tenho a minha arma em casa e fiz recentemente o curso de porte. Eu estou muito bem por dentro de como que é esse processo na Flórida. E eu achei muito interessante, porque, como foi dito anteriormente, as mulheres são grandes beneficiárias da segurança que uma arma pode dar. A arma sempre ajuda a mulher contra o homem mais fraco contra o mais forte, o idoso contra o jovem mais forte, o cara que está sozinho contra o grupo. E quando você vai nesses cursos, como eu fui umas 3 semanas atrás, você vê uma grande quantidade de mulheres se preparando para tirar o porte. E é um processo de apenas um dia. Você vai lá, faz um curso de 1h30, faz um teste de tiro e já recebe uma papelada que depois, junto com a sua individual, vai para o Estado, e aí o Estado emite, uma agência específica do Estado emite a carteirinha de porte. Com a carteirinha, você consegue, inclusive, comprar armamento sem ter que passar pelos 2 dias de background check. Aqui nos Estados Unidos, toda vez que você compra uma arma, você tem que fazer um background check. Se você tem o concealed carry, assume que você não precisa mais disso. Então, assim, quando eu ouço falar eu sei que isso no Brasil é um big deal, calibres, né, calibres restritos, uma guia para que você possa levar a sua arma até o stand para praticar. Essas são coisas que, se você trouxer na realidade americana, vão gerar um sentimento de absurdo. Né? Mas por que não, cara? Por que eu não posso ter o calibre tal, calibre X, calibre Y? Por que eu teria que tirar uma guia para levar minha arma no meu carro? São coisas que espantariam qualquer americano. É verdade. Esse negócio da guia é realmente impressionante, parece uma tornozeleira para revólver. É uma coisa assim, típica da mentalidade burocrática do Brasil, mentalidade cartorial, né, que tem... Tu gera a possibilidade do direito e daí tu restringe o direito através de um monte de burocracia. Que foi exatamente o que o Estatuto do Desarmamento criou. Né? Você tem até a possibilidade de adquirir a arma, só que se torna absolutamente impossível, né, pelas restrições dentro da legislação. E isso é uma forma de tentar dificultar o uso da arma que a pessoa já tem o direito de ter, né, o que é uma coisa que realmente só rindo mesmo, porque não tem outra explicação. Tatiana Bastos, a tua avaliação em relação a esse conjunto de situações. Vamos lá.
Bom, eu tenho que fazer alguns contrapontos, então acho que meu papel aqui também é fazer alguns contrapontos em relação não só ao Estatuto do Desarmamento, mas também às alterações posteriores, o Estatuto é de 2003, ele tem algumas figuras típicas, as principais, a posse irregular, está no artigo 12 do Estatuto, e o porte ilegal de arma de fogo. A lei diferencia o calibre restrito do calibre permitido, inclusive em relação à pena. Hoje, o artigo 14, que trata da posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido, ela é afiançável. Então, isso aí a gente já vai ter uma diferença muito grande nas alterações do decreto do presidente, que modifica, pela capacidade de Jaules, modifica o que é considerado calibre restrito e o que é considerado calibre permitido. Até porque o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco. Então, ela exige os decretos, se foram muitos decretos, uma sequência de decretos de regulamentação, para que se diga quais são as armas enquadradas num ou outro artigo. Aliás, foram tantos decretos que em determinado momento chegou até mesmo a haver um debate jurídico em relação ao que valia e o que não valia. Exatamente. E os períodos de anistia, foram se prorrogando. O próprio artigo 12 demorou anos para entrar praticamente em vigor, porque sempre se estava no prazo de anistia e se a pessoa estivesse com a arma na rua, muitas vezes ela dizia, não, mas eu estava indo entregar esta arma e acabava ficando atípico, ou ser impune essas condutas. Então, eu sou a favor do direito ao uso de arma de fogo, mas principalmente no Brasil, acho que a gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos, na verdade, nós temos uma questão cultural absolutamente distinta e principalmente um sistema de execução penal muito diferente dos Estados Unidos. O nosso problema no Brasil não é se há ou não legislação. Muito pelo contrário, a gente tem um excesso, eu digo, uma inflação legislativa no Brasil, de previsões de condutas típicas, mas temos o sistema de execução penal, de execução de pena, que acaba não funcionando na maioria das vezes. Então, enquanto delegada de polícia, eu faço agora este ano 16 anos como delegada de polícia, a gente percebe que a falta de controle, a liberação de armas é um problema muito grande para o Brasil, em termos de criminalidade. A gente precisa ter o direito de defesa, o direito à legítima defesa, ou de portar ou ter uma arma, porque a posse, ela te autoriza a ter uma arma em casa ou no teu local de trabalho. Realmente, essa questão do estatuto de ter que ter a autorização, porque o transportar é um verbo nuclear do porte. Então, o estar transportando no Brasil é considerado já um porte ilegal. Então, vai ter uma penalização diferente. Hoje, afiançável, porque a pena é de até 4 anos. Mas a gente tem que sim que ter controle, tem que ter regras, tem que ter critérios para essa autorização. É uma autorização, na verdade, é uma concessão a título precário. Então, acho que todas as previsões do Estatuto do Desarmamento, com a exceção da exigência de comprovar a necessidade, que foi o que o decreto do presidente flexibilizou, as demais disposições da lei eu acho que são extremamente positivas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com liberação de armas no Brasil. Eu acho que o decreto do presidente ele acerta em muitos pontos, mas peca em outros. Vou falar do ponto de vista de persecução penal. A liberação, por exemplo, da 9mm, do calibre 9mm, para um calibre permitido, nos traz hoje um prejuízo muito grande, porque a maioria dos criminosos perigosos, faccionados de organização criminosa, eles utilizam 9mm, que hoje é um crime afiançável. Então, hoje eu vou ter muitas vezes o cidadão de bem, como a gente costuma dizer, que tem uma arma sem numeração, por exemplo, uma arma de família. Isso aconteceu recentemente até na Delegacia da Mulher, onde eu trabalho. Ele tinha uma arma de família, uma arma, inclusive, que estava na parede, emoldurada, funcionando, pleno funcionamento. Todo o dispositivo da arma estava perfeito, mas a arma não tinha numeração. Se ela não tem numeração, ela cai no artigo 16, a pena é de até 6 anos. E o criminoso que usa uma 9mm, ele vai pagar uma fiança e ele vai sair e ele vai ser liberado. Então a gente tem que ter esse cuidado, acho que esse contraponto, não discordo de nada do que foi trazido até aqui, mas acho que o comparativo dos Estados Unidos com o Brasil em termos de controle de armamento é algo que não se aplica mesmo, com certeza, principalmente os homicídios a gente vê, e agora os feminicídios inclusive, o aumento após a mudança do decreto, a gente aumentou em quase 20% o uso de arma de fogo para cometer feminicídios. O mais comum eram as armas brancas e agora eu estou praticamente meio a meio arma branca e arma de fogo. E
e quando a arma de fogo, na sequência, a previsão, a possibilidade de chegar a um suicídio, né, desse agressor é ainda maior. Então, gostaria só de trazer para o nosso debate algumas reflexões para a gente tratar dessa temática tão importante, tão atual, né, no nosso país, defendendo também, permitindo o direito do cidadão de portar ou de ter o registro, a posse de uma arma de fogo. Antes de passar para a Thaís, eu tenho que pedir para o Flávio se ele quer fazer algum apontamento em relação à fala da Tatiana. O único apontamento que eu gostaria de fazer, Guilherme, Tatiana, é que esse tipo de tratamento que o Estatuto do Armamento dá ao assunto, desarmamento, armamento civil, ele é o que, inclusive, no livro com muita extensão, que é o fato de qualquer regra restritiva que seja aplicada sempre vai colocar o ônus em cima da pessoa que cumpre regras. Tipo, ok, o calibre mudou e aí o cara tem 30 anos, ele não tá nem aí. Ele já usava o 9mm. Ele se proibiu. O cara usa a R15, o cara usa fuzil, entendeu? O bandido não tá nem aí. O bandido, infelizmente no Brasil hoje não faz diferença, né, se você tá previsto 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o cara mata por qualquer coisa, o cara, entendeu? Então esse é o ponto que eu acho que é tão importante. Sempre que você restringe alguma coisa, você está restringindo principalmente para quem cumpre as leis. O cidadão que cumpre a lei, ele não vai comprar o calibre errado. Se puder 9mm, ele não compra 9mm. Se puder, ele compra. O criminoso, cara, como você vê nas favelas, que se usa fuzil AR-15, que é completamente proibido no Brasil. Você vai ficar 30 anos para tentar conseguir um fuzil desse, não vai. Os caras têm 10 por esquina. É só isso. Minha defesa sempre, as regras restritivas atrapalham quem é de mim. Tá bem, muito bem. Vamos ouvir um pouquinho a Thaís, porque a Thaís é atleta de tiro esportivo, que é uma modalidade. Eu lembro da última Olimpíada, Thaís, a última Olimpíada, nós tivemos aí um medalhista desta modalidade. E eu lembro que houve debate em relação, inclusive, gente dizendo que devia ser retirado das modalidades olímpicas. Fala um pouco da tua experiência aí no tiro esportivo, que eu acho muito legal. E eu gostaria de praticar, inclusive, nunca tive a oportunidade, quem sabe uma hora dessas. Vai lá, Thaís. Sim. O tiro o tiro esportivo que eu pratico é o handgun, né, que é o com armas curtas, no Campeonato Brasileiro. Atiro também o regional aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul. São campeonatos que em torno de cada prova do Campeonato Brasileiro, por exemplo, são em torno de 400 pessoas participando. E eu e meu marido atiramos, ele também é atleta do tiro, a gente viaja o Brasil todo atirando. Tá dando retorno aqui pra mim. Eu acho que deve estar dando eco. Talvez tira o teu fone enquanto tu fala, depois quando terminar a fala, bota o fone de volta. Tá conseguindo nos ouvir, Thaís? Não tô ouvindo. Alô? Acho que deu problema na conexão com a Thaís. Vamos fazer o seguinte, já estamos nos aproximando do intervalo. Vamos para o intervalo, depois na volta a gente tenta restabelecer a conexão aí com a Thaís, que é a atleta de tiro esportivo. Ela estava nos contando aí da experiência dela. Nós vamos fazer um break e nós retornamos na sequência para continuar falando sobre a questão do armamento. Acho que nós poderíamos tratar um pouco sobre como o direito à posse de arma pode gerar resultados melhores aí na questão da segurança, inclusive das mulheres, visto que nós temos 3 mulheres participando da edição de hoje do programa.
é interessante tratar sobre isso. Também vamos falar sobre o evento que vai ter no dia 9 agora, próximo dia 9, aqui em Porto Alegre. E vocês que estão nos acompanhando estão convidados a permanecer, porque nós já retornamos. Cruzando as conversas de volta para este segundo bloco, nós estamos recebendo hoje a Laura Irigaray, também a Tatiana Bastos, a Thaís Borchardt e o Flávio Quintela. Estamos falando sobre o direito à posse e porte de armas, armamento, desarmamento, legislação brasileira. Nós vamos falar sobre um evento que vai ter dia 9 aqui em Porto Alegre, relativo a isso. E também eu gostaria de cumprimentar o meu querido amigo, o deputado Rui Irigaray, que está aqui nos estúdios da IDC, acompanhando a Laura, que é a esposa dele. E espero receber o Rui aqui no programa para falar sobre reforma tributária, que eu sei que é um tema que ele está gerando o Estado, né, tratando a respeito, e está sendo pautado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Teremos a oportunidade para debater com calma, com tempo, fica para uma outra edição do programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Vamos ver se a gente consegue falar agora com a Thaís. Thaís, está nos ouvindo direitinho agora? Acho que não. Ela não está ouvindo. Infelizmente. Está difícil a conexão com a Thaís. Bom, vamos dar a volta aqui então. Vamos falar especificamente sobre a questão das mulheres e o direito à posse e porte de arma. A Laura falou aqui antes, na primeira intervenção dela, que ela via como algo fundamental na defesa, inclusive, da família. E a Tatiana mencionou a questão do aumento do número de feminicídios. Eu pergunto para vocês como é que faz para lidar com uma situação dessas. Apesar de nós não termos um conhecimento detalhado aí sobre se as armas que estão sendo utilizadas em casos de feminicídio são armas regularizadas ou armas não regularizadas. Não se exclui a possibilidade de que o agressor tenha posse de arma. Mas a maior parte dos crimes, dos delitos cometidos, as estatísticas mostram, são cometidos com armas irregulares. É uma questão extremamente dramática, né, porque envolve a vida das pessoas e eu acho que ela tem que ser tratada com cuidado. Eu vou começar pela Tatiana. Vai, Tatiana. Aliás, ótimo questionamento, né, Macalossi? Tenho certeza que a gente não terá a resposta, uma resposta correta. A gente tem sim que fazer sempre tentar cotejar e fazer esse equilíbrio em relação, principalmente diferenciando o que é a violência urbana do que é a violência intrafamiliar. Que eu acho que essa é a principal distinção que a gente tem que falar quando a gente fala principalmente da proteção das mulheres. Eu acho que é a pauta que nos traz agora nesse momento. Em relação à violência urbana, com certeza, se essa mulher tiver qualquer habilidade de defesa pessoal, armamento ou qualquer forma de autodefesa, nós teremos com certeza o aumento da proteção dessa mulher no que tange principalmente aqueles crimes que a gente chama, na mulher, o que mais incide são os estupros, né, em termos de violência urbana, mas claro, os crimes de roubo e furto que aí tanto homens quanto mulheres estão sujeitos, mas os homens são muito mais vítimas desses delitos de violência urbana do que as mulheres. No que tange a violência intrafamiliar, a gente tem uma lógica absolutamente inversa. E até por isso a Lei Maria da Penha sofreu uma alteração bem recente que determina que qualquer arma, lícita ou ilícita, num contexto de violência doméstica e familiar, seja imediatamente apreendida. E é assim que a gente trabalha. Tu falaste do aumento dos feminicídios, né? Na verdade, eu estava me referindo ao aumento de feminicídio com arma de fogo. Porque os feminicídios aumentaram,
né, no primeiro semestre, aliás, no primeiro trimestre, e reduziram. Nós tivemos agora em julho uma diminuição, inclusive, de 86% dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. Mas o que nos surpreendeu no mapa dos feminicídios de 2019 foi o aumento de feminicídios cometidos por arma de fogo. Foi o único ano, em 10 anos que a gente faz a avaliação de feminicídios, que a gente teve quase meio a meio. Então, esse é um fenômeno que a gente precisa realmente falar, pensar e estudar, porque é um diagnóstico extremamente importante. Então, uma mulher, até há pouco tramitou um projeto de lei do deputado Sanderson, se eu não me engano, que aliás é meu amigo, né, meu amigo pessoal, amigo da minha família, meus pais são policiais federais, ele é policial federal, defendendo justamente que aquela mulher que tivesse uma medida protetiva de urgência tivesse um porte facilitado, né, e eu manifestei nesse sentido. Uma mulher que está presa a um ciclo de violência, ela não consegue sequer chegar a uma delegacia de polícia. Tanto é que ela demora quase 10 anos para conseguir denunciar e hoje 96% das mulheres que morreram caladas, vítimas de feminicídio. Então, uma arma de fogo nesse cenário, seja da mulher ou do agressor, ela vai ser, com certeza, um potencial de risco daquela violência. Mas para a violência urbana, não tenho dúvida que é um instrumento de legítima defesa para homens e para mulheres mais, porque eu digo nivela, né? Nivela as forças. Homens e mulheres têm um padrão de força física e massa completamente diferente. E eu digo que nesse sentido, está em geral em desvantagem, ela está né? numa situação de maior vulnerabilidade para essas violências urbanas. E claro que ela tendo uma arma dentro de casa, seja posse ou porte, ela vai ter a sua autodefesa facilitada. Foi um ponto importante do que o Flávio colocou ali antes, porque a arma ela representa um equilíbrio de forças diante de uma situação como essa que tu mencionaste, né? E isso em política pública, né? Política pública voltada para a segurança pública, no caso, ela é fundamental, né? Você tem aí uma distorção no equilíbrio quando, como bem disse o Flávio, você tem os criminosos tão bem armados e a sociedade tão desassistida, inclusive por parte das forças de segurança. Mesmo as forças de segurança encontram dificuldades de se equiparar com o crime organizado, visto que, às vezes, mesmo as polícias têm restrição ao uso de determinados calibres. E, aliás, esse é o grande avanço e o grande ponto positivo até das alterações propostas, não só o próprio decreto, mas as alterações propostas para o Estatuto do Desarmamento é a flexibilização e a facilitação, né, da aquisição de portes e de outros calibres. Agora, a própria Polícia Civil já avalia migrar para 9 milímetros, que é o calibre utilizado pela Polícia Federal, que para a gente, né, é muito mais efetiva até na nossa atuação policial. Então, eu acho que esse é o grande ponto positivo dessas alterações legislativas. Flávio Quintela. Flávio, Oi, Guilherme. Oi, está nos ouvindo, Flávio? Ouço, perfeito. Questão relativa ao armamento das mulheres. Aí tu mencionaste que demora um dia para obter a licença nos Estados Unidos. O que acontece aqui Bom, primeiro existe uma lei federal que requer que você espere 2 dias para você pegar uma arma que você comprar. Tá? Essa lei foi estabelecida há muito tempo atrás com a ideia de que a pessoa que está com a cabeça quente não poderia ir lá e comprar uma arma para usar na hora, seja para matar alguém ou para matá-la mesma. Então, estabeleceu-se essa regra vale até hoje, e no final das contas acaba coincidindo com o background check, eles chamam, que é a verificação de antecedentes, mas o fato é que você precisa esperar esse tempo, exceto se você tiver um concealed carry, ou uma licença para carregar. Nesse caso, você não precisa esperar os 2 dias. O que eu falei do 1 dia, que você mencionou, é que existem umas feiras que ocorrem aqui todo mês, né? Cada cidade tem, e aqui em Orlando, por exemplo, todos os meses a gente tem, que é o chamado Gun Show, né? Que é uma feira de armas, e o Gun Show é onde você consegue se inteirar de todos os lançamentos, você vai lá comprar armamento, vai lá comprar acessórios, etc. E no Gun Show, eles já fazem uma classe especial, onde você paga, no caso são $90, e você faz uma aula com um instrutor, geralmente um instrutor da SWAT, e fala sobre o básico, né, do armamento, o básico de você portar uma arma,
regras básicas, como jamais sentir uma arma, a não ser que você esteja para usá-la, e fala sobre legislação e tal. E você já faz a aula, já sai da aula, faz o tiro que eles chamam de teste, que é um disparo, e já pega um certificado e já sai dali. Então, é lógico que daí até você receber, no caso da Flórida, tá? Você receber uma certificação de porte, vão aí alguns dias, porque o documento tem que ir aí até o Capitólio da Flórida, lá aqui em Tallahassee, onde fica a agência que cuida disso. Eles fazem análise, fazem de novo background check seu, e aí finalmente emitem o cartão de porte. Mas, por exemplo, tem vários estados aqui que você pode portar à vontade. Vermont, por exemplo, é um estado onde você compra uma arma na loja, sai da loja e coloca a arma no bolso e vai embora. Não tem absolutamente nenhuma restrição. Inclusive, é o estado com o menor índice de criminalidade dos Estados Unidos. Então, o que eu disse aquela outra intervenção foi que eu vi muitas mulheres. Eu chutaria de 50% a 60% do público daquele dia era de mulheres. E achei bem interessante. Realmente é um nivelamento espetacular de força. E a gente sabe que se tem gente... A média americana é 5% dos proprietários de arma andam com elas com porte, né? Andam sempre com a arma consigo, seja porte velado ou não. Então você sempre tem a chance de estar alguém por perto armado, e se a polícia não chega, tem sempre alguém, né, que é obediente à lei, que está ali pronto para agir. Olha, eu quero só dizer uma coisa que eu acho que é importante. A Tatiana mencionou algo fundamental. Os Estados Unidos têm uma história relativa às armas, está inclusive na Constituição americana, Right to Bear Arm, que é um dispositivo que garante, como o Flávio bem disse, o direito a pessoa ter uma arma. Isso é direito líquido e certo nos Estados Unidos. O que está se pretendendo aqui no Brasil é uma flexibilização em relação a uma legislação extremamente restritiva. Nenhum dos que defendem a revogação do Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil milita pelo libera geral. Não vai ser que nem Vermont, né? Vai ser um modelo, pelo menos é isso que é defendido, um modelo mais fácil de se acessar. Isso não significa que a pessoa não terá que passar por burocracia, por treino, por teste. Isso é fundamental. Né? Não está se propondo nenhum Deus dará. Está se propondo um sistema, um modelo legal que permita uma acessibilidade maior, que hoje apesar dos avanços, ainda muito difícil para a imensa maioria das pessoas. Laura, vai ter um evento aqui em Porto Alegre no próximo dia 9, era para ser nesta sexta-feira, era para ser hoje, né, hoje à tarde. Foi adiado, porque hoje foi um dia de chuvas aqui em Porto Alegre, então foi adiado para o dia 9. Veja só, né, o Flávio mencionou que no evento que ele foi lá tinha de 50% a 60% de mulheres. Fala um pouco desse evento. Bom, Macalossi, na verdade, assim, o evento é para estimular mulheres a desmistificar a arma como sendo um mito, assim, de violência, né? Uhum. A arma em si só, ela não tem uma ação. Então, como a Tati estava falando, feminicídio doméstico, dentro de casa a gente tem várias armas brancas. Né? A gente tem facas, a gente tem... matar uma pessoa com martelo. Pô, exatamente, com uma marreta, com martelo. Então, assim, e dificilmente, acredito que nenhum criminoso chega na Polícia Federal e diz, olha, eu quero registrar essa arma aqui porque eu vou cometer um crime. Não, né? Então, a liberação do porte do calibre de 9 milímetros, que a Tati falou que de repente não foi uma coisa boa, eu vejo que sim, inclusive para vocês, polícia, poder combater os criminosos que têm um arsenal que é incomparável com o que o policial hoje tem para seu trabalho. Então, assim, sim, tem que melhorar toda a qualificação, inclusive de salário e de munições para a segurança pública, né? Então, a arma, na minha casa, as minhas filhas cresceram com armas em casa, né? Cresceram sabendo que o pai delas é armamentista, é atirador desportivo.
e tem um respeito enorme pelas armas. A minha filha, esses dias, tinha que pegar um carregador e abriu a gaveta e estava a arma desmuniciada, obviamente, dentro da gaveta. E disse, mãe, meu carregador. E daí eu falei, tá na gaveta. E ela disse, não, mas a arma do pai tá aqui. Fui lá, ela não pega, ela tem total respeito. Então, assim, muito importante essa pauta do feminicídio doméstico, que aumentou nesse semestre. Inclusive, eu acho que até pela pandemia, né, pelo fato das pessoas ficarem mais aglomeradas, a violência doméstica em si como um todo, né, abuso sexual e agressões em mulheres, acredito que tem vários fatores envolvidos nisso. Mas então, assim, o meu convite para as mulheres ter acesso à arma, é justamente para mostrar as possibilidades que a arma tem. Não é só para direito à defesa, mas como um esporte, como a Thaís ali, a gente não está conseguindo comunicação com ela. Mas... Ela já está conectada, daqui a pouco ela vai falar, depois que tu terminar a tua intervenção. Então, assim, o tiro desportivo é muito interessante. Esse que faríamos hoje era um outdoor, né? Então, permite ações de corrida e de simulação reais de cenários de defesa pessoal. Tem tiro-prato, enfim, são diversas modalidades dentro do próprio tiro desportivo. Né? Então, tem caça, tem, enfim, colecionadores, como eu falei antes. Então, o convite para esse evento do dia 9, já está o grupo fechado e acredito que a partir desse se formarão outros, é convidar mulheres a desmistificar a arma em si como sendo um instrumento de violência. E a arma em si só, ela não provoca, ela precisa de uma ação para ser provocada. É um objeto inanimado. Ela não exatamente. Tem poder de arbítrio sobre nada. Ela precisa de uma ação humana, né, para ser disparada. Né? Sem isso, ela é como uma faca na gaveta da cozinha, como esse copo, um carro. Né? Então, é isso. E eu imagino que aqui no Brasil deva existir uma demanda muito grande. Sim. Em relação a isso. Como disse bem ali a Tatiana antes, nós temos uma quantidade reiterada de crimes praticados contra as mulheres, seja no âmbito das relações sociais familiares, e daí está incluso o feminicídio, mas também os crimes contra a vida praticados fora desse círculo familiar, que é o crime comum mesmo. E a mulher dentro do contexto da sociedade, ela é mais visada. Né? Então, isso traz para esse tipo de ação, para esse tipo de evento, uma demanda de público que é muito grande. Eu conheço muitas amigas, muitas conhecidas, que gostariam de praticar, de fazer. E às vezes, pela falta de eventos como esse, elas não têm acesso. O medo, às vezes medo, às vezes vergonha de chegar num ambiente que é mais masculino, né? Então, assim, é justamente o convite para ter o acesso, para desmistificar o manuseio e o contato com a arma de fogo. E justamente por isso, pela mulher ser fisicamente mais frágil, né? Ser um alvo mais em potencial para o criminoso. E principalmente para o criminoso saber que alguém pode estar armado, né? Como eu via aqueles arrastões em São Paulo que o bandido vinha e assaltava geral. Hoje não, hoje tem o fator surpresa. Alguém vai estar armado, né? Então, assim... Nem aconteceu que nessa semana que passou aí, teve uns bandidos atrapalhados que foram assaltar um carro, o sujeito estava armado. Claro, alguém vai estar armado. Então, assim... Ele era da Polícia Federal, diga-se de passagem, tinha treino. Exatamente. Então, assim, o que eu defendo? Eu defendo o direito de liberdade de escolha. Como tu falasse, eu não vou ir ali na loja comprar uma arma e sair com ela no bolso. Não. Eu quero, pelo menos, ter o direito de liberdade de poder portar a minha arma para me defender. Por quê? Porque eu posso estar caminhando e não ter um brigadiano por perto para me defender. Que é o que acontece em geral. Né? Exatamente. Não ter eu faço o quê? Eu vou gritar, sair correndo? Não, eu vou sofrer eu vou sofrer um assalto. Eu vou sofrer, no mínimo, um assalto. Então, assim, eu como mulher, mãe de 2 filhas e tendo consciência de como é que é o funcionamento, sendo filiada a um clube de tiro, tendo a habitualidade de prática, fazendo o curso de defesa,
cumprindo todos os pré-requisitos necessários, básicos, para aportar uma arma de fogo, por que não? Por que eu não posso ter esse direito? Eu pedi para a Melanie pegar o cartaz do evento. O cartaz está com o dia 28, que é hoje, né? Mas vamos colocar no ar, tá aí? Mulheres no Tiro. Aí. Né? Armas S.A. pelas mulheres. Tá aí, então. Mas agora é no dia 9, tá? Aí na tela tá dia 28, Sim, que é o seria cartaz. hoje. Deixa mais um pouquinho o cartaz. Tá dia 28, mas é dia 9 de setembro. Qual é o endereço lá? Na Coesp. E como é que faz? Dá para se inscrever? Como é que faz? Esse grupo da Coesp já está fechado. Tá fechado. Já está fechado, porque é o mesmo grupo que seria hoje, né? Então, para o próximo evento, e aí a gente vai elaborar a data, ainda não tem nada definido, né? Porque foi toda uma reestruturação de última hora por conta do tempo. Então, o grupo esse da Coesp, dia 9, já está fechado. São 15 mulheres, até por uma questão de segurança não pode ser muito. Cada uma tem que ter o seu instrutor, né? E esse grupo está fechado e foi bem aceito. Sucesso aí, espero que outros eventos como esse sigam, né? Espero que sim. Vamos ver se agora a gente consegue conversar um pouco com a Thaís. Thaís, está nos ouvindo agora, Thaís? Agora sim. Muito bem. Então vamos encerrar esse bate-papo falando sobre tiro esportivo contigo. Fala um pouco da tua experiência. Começa do zero, porque antes foi, né, foi aos trancos e barrancos, a gente não conseguiu ouvir direitinho. Sim. Eu comecei no tiro esportivo há uns 5 anos, por incentivo do meu marido. Ele também é atirador há bem mais tempo que eu. E ele me mostrou esse mundo que eu amo, do tiro prático. E me ensinou muita coisa. E a gente começou a atirar, viajar no Rio Grande do Sul. E nos próximos anos a gente começou a viajar, participar desse Campeonato Brasileiro que eu te falei, né? No qual a Confederação Brasileira de Tiro Prático e Tiro Esportivo, no ano, ela faz em torno de 5 a 6 provas, que a gente faz uma prova em cada canto do Brasil. E a gente pega o nosso armamento, as nossas munições, e viaja, faz essas provas durante o ano das competições. E eu vi a Laura falando ali das mulheres no tiro esportivo, né? Isso é muito importante incentivar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui são pouquíssimas mulheres que atiram, até pela questão de tem muito homem, aqui tem poucas mulheres de tiro. E esse incentivo é muito legal, porque se vocês participarem, se vocês forem a algum evento de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que teve no Rio Grande do Sul em março desse ano, um pouco antes da pandemia, e final do ano também teve um Campeonato Brasileiro aqui no Rio Grande do Sul, que é no Socapesca, em Viamão. Tem muita mulher mesmo. E a mulherada atira muito bem, é IPSC, né? Essa prova Handgun IPSC, e a mulherada faz bonito lá. O dia que tiver um aqui no Sul, eu convido todas as mulheres a irem olhar, porque é um grande incentivo ver toda essa mulherada no Campeonato Brasileiro atirando, e elas mandam bem. Deixam muitos moços para trás. Ô, Tatiana, e tu considera que a modalidade do tiro esportivo ela é meio que segregada por parte do esporte em geral? Quer dizer, a atenção que é voltada para o tiro esportivo, ela não é muito pouca? Estamos com delay. Mas tá com um delay brutal. Tu falou né? Tatiana? Maior que o Quintela, que está nos Estados Unidos. Não, eu falei pra Tatiana. Desculpe, não, Thaís. Thaís, Desculpe. ela Desculpe, Thaís. Tá, então. Por isso, não foi o delay, foi eu que troquei os nomes. Thaís e Tatiana são nomes primos. Tá, então Vai lá, repete Thaís. a pergunta, por favor. Eu questionei se tu consideras que a modalidade do tiro esportivo ela tem sido segregada por parte das atenções que se dão aos tipos de esporte que são praticados. Que eu mencionei aqui no início do programa, quando eu fiz a apresentação do teu nome, que nós tivemos aí
um profissional do tiro, um atleta esportivo da área do tiro, que ele ele se consagrou nas Olimpíadas. Entretanto, ao invés de se parabenizá-lo, ao invés de exaltar sua capacidade, muitos entraram no debate se deveria ser ou não uma modalidade. É óbvio que é uma modalidade. É uma modalidade assim como arco e flecha. Quer dizer, eu gostaria da tua avaliação em relação a isso. Se há uma segregação em relação ao interesse a isso. Eu acho que tem muito preconceito ainda. Isso. Em relação aos CACs, aos atiradores. A gente tem isso como um esporte mesmo, a gente leva a sério. A gente gasta muito com o tiro esportivo. Eu acredito que quem pratica o tiro esportivo e viaja, que nem a gente, é porque gosta mesmo. Porque a gente não tem assim um incentivo, a gente ainda tem alguns patrocínios e tal. Muita gente tem patrocínio de quem trabalha no mundo do tiro mesmo. Mas eu acho que ainda tem muito preconceito com o nosso esporte. Muito bem, espero que esse preconceito diminua à medida em que haja uma mobilização maior em torno de eventos como esse, que vão ser organizados aí a partir do dia 7 aqui em Porto Alegre. E eu gostaria de agradecer a todos os convidados pela participação nessa sexta-feira aqui. Vamos fazer uma rodada de despedidas, eu vou começar pelo Flávio. Flávio, lembrando, é autor deste livro junto com o Benê Barbosa, o Mentiram para mim sobre o desarmamento, que é um best-seller e eu recomendo, é um livro cheio de informações, curto, denso, dá para ler num final de semana, assim, facilzinho, né? Desmistifica muita groselha que já foi colocada aí na imprensa sobre esse tema, e eu sempre recomendo e recomendo muito. Flávio, muito obrigado, meu querido. O que precisar, que o nosso programa está sempre à disposição, e eu te deixo com a última palavra. Muito obrigado aos colegas aí de bancada hoje. Fantástico programa, Calossi. E eu deixo uma última mensagem na minha despedida para você que está ouvindo. Se você ainda tem uma noção sobre armamento que é muito baseado no que você leu em, reportagem aqui, uma reportagem ali, uma chamada de jornal ou de internet, dá uma pesquisada, lê um pouquinho mais, você vai ver que o que a gente fala sobre armamento realmente não é faroeste, não é para transformar o país em faroeste, é simplesmente para que um cidadão que obedece às leis possa ter a possibilidade de defender a si mesmo e a sua família naquele tempo em que a polícia não está ali, porque a polícia não pode estar em todo lugar, então é um direito fundamental à vida, ainda mais em um país que sofre com altíssimas taxas de criminalidade. Eu deixo meu abraço a todos os espectadores e a vocês. Muito obrigado. Está aí Flávio Quintela, autor do livro Mentiram para mim sobre desarmamento, também meu colega na Gazeta do Povo, colunista lá na Gazeta do Povo junto comigo. Muito bem, vamos aí para a rodada de despedidas entre as minhas convidadas aqui na mesa. Tatiana, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, na verdade, eu quero Parabéns pelo trabalho. Só agradecer mesmo, agradecer o convite, agradecer principalmente a Laura, que me convidou não só para o programa, para o debate, mas também para participar desse evento, que eu acho que é um evento pioneiro e um evento extremamente importante. Eu concordo em absoluto, tanto com a última fala do Flávio em relação a essa flexibilização, né, principalmente os critérios de discricionariedade do poder público, que a gente vê que ele prescinde a técnica. Eu acho que a arma é isso, é direito, mas é técnica, é treino, é manejo, é realmente um cuidado, critérios objetivos tem que ter, mas a gente tem que tirar o critério subjetivo. Eu acho que esse é o principal. E o evento que a Laura divulga aqui, eu acho que é mais importante ainda, que é justamente incentivar as mulheres que justamente estão em maior situação de vulnerabilidade frente a essas violências urbanas e que tem também, nós mesmas temos muitas vezes preconceito com o próprio uso da arma de fogo, como se a arma fosse algo que intimidasse, mas na verdade a gente está trazendo aqui a arma como um instrumento de defesa, de autodefesa ou até de legítima defesa, porque a legítima defesa não é só para nós, é para terceiros também. Eu acho que é muito o que acontece nos Estados
Estados Unidos, já que se tem essa consciência de que todos têm esse direito e as armas se compram, né? Enfim, tem uma liberalidade, a munição em qualquer mercado. Então, claro que tem, por parte até da criminalidade, um certo receio em relação às abordagens, coisa que no Brasil não tem, né? Principalmente quando é uma mulher. Um bandido nunca espera que a mulher estará armada. Então, acho que a gente ter realmente essa oportunidade, Laura, é muito importante. Então, a gente apoia e que venham outros eventos da mesma forma. Muito obrigada. Boa Muito noite. bem. Lembrando sempre que a proposta aqui não é que se possibilite as pessoas comprarem uma escopeta no Zafari. Não é isso. É um pouco mais complexo do que isso, né? Não vamos demonizar o trabalho dessas pessoas que estão lutando por um direito que é fundamental na minha modesta avaliação. Também gostaria de agradecer a Thaís. Infelizmente, a participação da Thaís acabou sendo prejudicada, mas parabéns aí, Thaís, também pelo teu talento, pela tua capacidade em relação a essa modalidade. Muito sucesso e o que precisar de divulgação e espaço, a RDC e o Cruzando estão à disposição. Agradeço, obrigada também a Laura pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos incentivar a mulherada. Tu vai participar dia 9 também? Esportivo, hein? Quero participar. Então tá aí. Vou divulgar para a Laura, para a mulherada que também que me pede, que me pergunta, que quer auxílio. E vamos incentivar a mulherada no tiro, para não ter medo. Muito bem. E, por fim, a Laura Erigaray. Laura, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo evento. Eu vou pedir para a Melanie colocar na tela de novo o cartaz, que está com a data errada, é dia 9, não é dia 28. Mas eu gostaria que a Laura, no final, aí, ressaltasse a importância do evento e falasse sobre ele. Tá aí, então. Vai lá, Laura. Então, Macalossi, eu quero te agradecer, então, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui divulgando esse evento e falando sobre o direito de me defender, que é um direito legítimo, né? Um direito religioso, é um direito legítimo de defesa. Então, assim, a ideia do evento é realmente trazer as mulheres, desmistificar a arma como sendo um instrumento violento e sim um instrumento que pode salvar vidas, a tua vida e de terceiros, como a Tati falou. Não posso deixar de parabenizar o meu marido que está aqui junto comigo, que criou recentemente, dia 25 de junho, o Dia do Atirador Desportivo, né? Uma conquista para muitos, que através do Guilherme Paranaense foi o primeiro medalhista olímpico, né, a ganhar uma medalha no Brasil com o esporte de tiro desportivo. É isso aí. Então, parabéns, Rui, pelo teu projeto, né? E te agradeço, Macalossi. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Foi muito bom. Muito bem, é isso aí. Fechamos aí então a rodada de despedidas. Obrigado novamente a Laura, a Tatiana, a Thaís, ao Flávio por esse interessante painel aqui em relação à questão das armas e ressaltar o convite aí para o dia 9 de setembro aí, Mulheres no Tiro. Voltamos depois do intervalo com o João Carlos Silva de volta para falar sobre os bastidores políticos aí, principalmente relativos ao afastamento de de Wilson Witzel do governo do estado do Rio de Janeiro. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Nós tivemos no primeiro bloco e no segundo bloco uma análise sobre a questão do desarmamento e agora nós temos a volta de João Carlos Silva em nosso programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, Portocolor, soluções gráficas e também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. João Carlos Silva, nós estávamos com saudades, João. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Os espectadores também estavam com saudades. Você pensa que no primeiro mundo, como São Paulo, você consegue falar fácil em linha de celular? Não é não, hein? Não. Difícil. Tem lugares aqui que você não consegue falar nem com sinal de fumaça.
Não, a tecnologia de telefonia no Brasil é muito deficitária. Por isso que quando as pessoas falam do 5G, eu digo, bom, mas ainda precisamos alcançar o 4G. O 4G, porque o 5 está difícil. João Carlos Silva, hoje, sexta-feira no Brasil deixou de ser dia tranquilo, né? Sexta-feira sempre tem alguma coisa para agitar, né? Já teve saída de ministro da Saúde, já teve saída de ministro da Justiça e hoje teve o afastamento do Witzel, do governo do estado do Rio de Janeiro. Caiu como uma bomba, né? Presumo. Sim, o que acontece? Eu e você já estamos discutindo isso já há algum tempo. Quando eu disse que quando teve a Assembleia Legislativa, ele não teve um voto a favor contra o processo de impeachment dele, veio agora calhar com esse afastamento dele, e o general Milton Mourão está com razão, que dificilmente ele retorna para o cargo. Agora eu pergunto, são todos os envolvidos na linha sucessória, não está sobrando ninguém, vai sobrar para o presidente do Tribunal de Justiça governar o Rio de Janeiro, porque todos estão envolvidos. O Rio de Janeiro virou, na verdade, o Rio tem que ser reinventado, porque a classe política do Rio de Janeiro não passa, os governadores não estão passando mais faixas, né? Estão passando tornozeleira eletrônica para o seu sucessor. E o Witzel, que é um juiz respeitado. Amigo do Marcelo Bretas, ligado à Operação Lava Jato. Quer dizer, ele tinha uma condição muito diferente dos outros e se esperava muito dele pelo fato de ter essa origem. Sim, e outra, não está escapando ninguém no Rio de Janeiro. Por isso que a política brasileira, o eleitor já está cansado de ver essas cenas patéticas, como diz você, no país, num estado rico como o Rio, e o Rio está sendo desfigurado por essas situações todas. Você vê 60% da Assembleia Legislativa processada. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro só tem um desembargador que não está sendo investigado. Quer dizer, é uma situação muito complicada. E o governador Witzel afastado, o vice já está sendo também processado. Quer dizer, não sobrou ninguém. E o governador Witzel dificilmente volta ao cargo. Olha, eu vou te dizer, eu acho que ele não volta, João, porque eu mencionei aqui na abertura do meu editorial que o ministro Alexandre de Moraes mandou tocar o processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. Sim. E provavelmente agora, nós tínhamos mencionado a questão de meses atrás, que ele não tinha tido um voto a favor. Com isso, está sepultado, não volta a governar o Rio de Janeiro, é um afastamento cautelar de 6 meses. O STJ provavelmente vai homologar a decisão monocrática. Vai, e a Assembleia, com certeza, vai acelerar o seu afastamento, o impeachment do governador. E nesse fato de aceleramento também, o aceleramento do caso da deputada que mandou matar o próprio marido, né? Sim. O presidente da Câmara não tem mais alternativa nenhuma, porque todos os líderes partidários já disseram para ele colocar em pauta a cassação da deputada, porque nesse caso você não tem nem justificativa. A casa não pode conviver numa situação dessa, né? É igual ao Rio de Janeiro. A Assembleia, como você disse, diante desse afastamento, vai colocar o processo de impeachment em questão de ordem e votar o impeachamento do governador. Aí entra o vice, que também está sendo investigado. Com certeza terá processo em cima dele. Com certeza a Assembleia também vai colocar o impeachment do vice. Quer dizer, uma situação complicada, vai cair na mão do desembargador do Rio de Janeiro, presidente do TJ, para governar o Estado. Só um detalhe aqui em relação à delação, tá? Que, claro, a delação tem que ser provada. Claro. Mas é uma declaração dada pelo colaborador, né, que é o ex-secretário, que é impressionante. Se verdadeira, é impressionante. Diz ele que todos os contratos tinham superfaturamento de 5%. Em todas as secretarias. É realmente impressionante. Se é verdadeiro, é impressionante. O Rio de Janeiro tem esses aspectos negativos já de tempos, né? E o presidente do PSC, que foi preso, o pastor Everaldo, tido no meio político como o cara não é santo.
entendeu? Quer dizer, virou uma pastoragem de sacanagem. Esse que é o problema da política brasileira. Entra governo no Rio, sai governo, é isso que você está vendo. A bandalheira sendo desfigurada, o Estado uma roubalheira, numa época de pandemia absurda, o povo precisando de saúde, de respirador, precisando de atenção, de recursos, e a roubalheira continua. Eles não param. E a denúncia é em cima do desvio de recursos na área da saúde, principalmente. Da saúde. Né? E no Rio de Janeiro, uma coisa impressionante, são todos os poderes envolvidos em desvios, com problemas. As forças policiais, todas elas, sem exceção, também envolvidas com uma série de denúncias. Quer dizer, é impressionante o Estado do Rio de Janeiro, tem que ser reinventado. Agora, tem um aspecto que eu mencionei em passando na abertura, João, que é a decisão em si do Benedito Gonçalves. E apesar de tudo isso que a gente está mencionando ser grave, a decisão do Benedito Gonçalves ela tem os aspectos obscuros. Quer dizer, um afastamento cautelar me parece bastante exótico. Né? O Benedito Gonçalves se colocar, né, numa posição de protagonismo que acaba superando da Assembleia Legislativa em relação ao mantenimento do governador ou não no cargo e decidir sem ouvir o governador traz aí uma certa insegurança em relação ao fato de que você tem um ambiente em que governadores podem ser depostos por decisões monocráticas. Quer dizer, é um caso que, na minha avaliação, é preocupante, sem entrar no mérito das denúncias envolvendo o Witzel, mas tratando aqui do devido processo legal e da questão da institucionalidade. E daí nós vamos entrar num outro assunto que eu acho que é importante, que diz respeito ao foro privilegiado. Eu não gosto de chamar de foro privilegiado, eu chamo de foro por prerrogativa de função, porque se nós tivermos, e eu sou contra, já antecipo aqui, eu sou contra a revogação do foro privilegiado, se nós tivermos a revogação do foro de prerrogativa de função, nós vamos ter aí um ambiente adequado para que decisões de magistrados, até mesmo de primeira instância, possam alcançar parlamentares, senadores, governadores e até os membros do Executivo Federal. O que não seria positivo, tenho certeza. Gostaria da tua avaliação. Você está correto na sua avaliação e na sua observação, na colocação. Se a corda estender muito, o que vai ocorrer? Os gestores, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, senadores vão ter problemas. Não é uma decisão na mão de um juiz. Você tem que ter uma composição jurídica onde tem que ter a ampla defesa do investigado ou até do detido, para que o processo seja um processo limpo, um processo organizado e um processo que tenha base legal. Porque senão a justiça mesmo vai derrubar uma série de coisas, como está acontecendo agora no Lava Jato, esses problemas todos aí envolvendo o Dallagnol, o Sérgio Moro. Eles estão preparando, os juristas, e eu ouvi aqui em São Paulo ontem, os grandes juristas já preparando algumas decisões para ver como é que vai ser os finalmente disso aí, para poder entrar com uma série de revogações. Muito bem. João, mais um tema que eu acho que é importante nós abordarmos aqui, que tu mencionaste, o caso da deputada aí que planejou a morte do marido. Conta um pouco para nós como é que foi a reação dos parlamentares em relação a isso. Os parlamentares, imediatamente, quando o inquérito foi concluído pela polícia, e depois com todas aquelas histórias todas, né, que não cabe a nós aqui ficamos expondo pelo fato do horário e atingir as famílias dos nossos telespectadores, os deputados, eu conversei com vários deles, os deputados possessos, os deputados de bem, pessoas importantes não investigados, não aceitam o comportamento da parlamentar na casa. O deputado Rodrigo Maia, o presidente, foi pressionado, os líderes pediram para ele colocar imediatamente o processo de cassação, de afastamento das deputadas. Não seria um afastamento, seria a cassação,
Porque o crime, diante do... Claro, ela vai ter sua ampla defesa. Não estou dizendo que não, que ela já vai ser condenada, não. Mas pelo aspecto... Mas mesmo assim é uma situação complicada, né? Do ponto de vista político O que foi colocado no inquérito de como a polícia, os investigadores viram o crime, dificilmente a deputada vai se safar dessa. Porque são depoimentos de filho, que ela teve um caso com filho, coisas de amplitudes sexuais gigantes. Quer dizer, ali é uma bandalheira fora do contexto. E eu disse certa vez no programa que, se você ter 50 filhos adotivos, alguma coisa está errada, não é possível. Não é possível, é uma coisa fora do comum, uma coisa fora do contexto. E outra, você ter de novo uma parlamentar condenada por um crime muito grave, como foi do Delbrando Pascoal, aquele deputado motosserra que matava as pessoas usando motosserra. Ele era deputado e tinha crime nas costas. A Câmara até que demorou para caçá-lo. Agora, nesse caso, a deputada foi Diniz, não tem alternativa. A Câmara vamos fazer o julgamento, vamos levar para o Conselho de... Não tem nem como fazer esse tipo de movimentação, porque a opinião pública está cobrando da Câmara. E os líderes partidários já disseram ao presidente Rodrigo Maia. É inacreditável ter alguém lá que está sendo acusado de planejar um assassinato. Uma coisa... Não. Né? Mesmo dentro daquilo que pode ser considerado o pior nível da Câmara, é uma coisa incompreensível e inacreditável. Os funcionários do gabinete da própria deputada, o medo que eles estão, a sorte que eles estão em pandemia, né? Eles estão fora trabalhando em home office. Se eles estivessem presencial, seria um problema sério. A conviver com uma pessoa acusada de um assassinato brutal, porque o marido morreu, foi assassinado com vários tiros, diversos tiros. E a conclusão policial do crime, ela esboça uma rede de intrigas, uma rede de problemas gigante. É o que você acabou de dizer. A Câmara não pode permanecer com uma parlamentar acusada de um crime bárbaro. Não é um crimezinho qualquer, é um crime extremamente penoso nas costas de uma parlamentar. Então, eu até adianto já para você e para os telespectadores que vai ser um caso muito rápido para ser resolvido. Não vai ter muito... E quanto antes a Câmara se livrar desse problema, melhor, porque... não vai ter muito... Até porque... É um desgaste absolutamente desnecessário, né? Exatamente. O presidente Rodrigo Maia não vai querer um desgaste desse nível na casa, visto que os problemas governamentais estão sendo muito bem tramitados na casa. Não vai querer um problema desse nas costas para poder ser acusado lá na frente de um presidente que engavetou um assunto pesado. Ele não tem como, né, Macalossi, porque a opinião pública está cobrando já faz horas, né? Isso é explícito. O caso é explícito em todos os meios de comunicação. O próprio presidente Rodrigo Maia, nessa semana agora, na quarta-feira, disse que não tinha muito o que fazer. Então, essa semana agora reúne os líderes partidários, define o que vai ser feito. Não tem muito o que fazer, né? Até por conta da pandemia. Os deputados estão mais... Tem que acelerar o processo e acabar logo com isso semana que vem. Não pode passar de semana que vem. Não tem muito o que fazer, não. Você coloca na pauta o afastamento, cassação. Votou, acabou. É isso aí. Mais um caso, página virada. João, volta na segunda-feira com as notícias de Brasília. Obrigado aí pela participação. Estávamos sentindo a sua falta mesmo aqui no programa. Eu também peço desculpas pela não participação, porque eu aqui em São Paulo estava numa localização distante da capital, onde, apesar da cidade ser uma cidade muito do lado de São Paulo, Alphaville, mas o sinal de telefone é horrível, você não consegue falar com ninguém. É um drama comum no país. Na verdade, os melhores lugares com sinal são os presídios. Conversar, fazer ligações. E olha que é primeiro mundo, hein? É verdade. João Carlos Silva, obrigado. Bom final de semana, meu amigo. A todos vocês, bom descanso, bom final de semana e cuide-se. É isso aí. João Carlos Silva, os bastidores do poder, aqui no Cruzando as Conversas. E nós vamos ficando por aqui.
Agradecendo a todos pela audiência. Nós voltamos segunda-feira com mais edição do nosso programa. Cuidem-se, uma boa noite, um bom final de semana. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.